Fevereiro de 1980 marcou o início de uma década aí que redefiniu a música popular. A cena musical dessa época testemunhou uma fascinante convergência de estilos e gêneros, onde o tradicional e o experimental se encontram, assim. E enquanto novos sons começavam a surgir, né, gêneros consagrados como o rock, o clássico e o jazz buscavam se reinventar para manter a relevância. Essa mistura de influências acaba criando um terreno fértil para a inovação, né, enquanto bandas e artistas passam a explorar então sonoridades até então inéditas, incorporando elementos de música eletrônica, do funk, reggae até ritmos africanos. A tecnologia também vai desempenhar um papel crucial com o surgimento dos sintetizadores e técnicas de produção que iriam expandir possibilidades criativas. E hoje a gente vai descobrir 5 discos que foram importantes para essa transição toda aí, mas que a gente não ouve muito falar por aí. Se você for curioso, vem comigo conferir. Os anos 80 foram marcados por uma diversidade sem precedentes, né? Enquanto o punk e o new wave aí ganhavam força no início da década, o rock clássico e o heavy metal também encontraram seus passos, né? Bandas aí como The Clash, Talking Heads desafiaram convenções, enquanto artistas como Prince até Michael Jackson levaram o pop a novos patamares, assim. A música eletrônica começou a se popularizar com grupos como Depeche Mode, Kraftwerk abrindo caminho para o synth pop. E ao mesmo tempo, cara, o hip hop emergia como uma força cultural com artistas como Grandmaster Flash e até o Afrika Bambaataa, né, introduzindo um novo estilo de expressão musical. E se você é fã dessa época aí tão maravilhosa, tão criativa, cara, já vai deixando seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização aqui do nosso canal, tá? Como você faz isso? Clica aqui embaixo e ativa as notificações, bem simples. Bom, a convergência de estilos dos anos 80 não apenas enriqueceu a música, mas também refletiu as mudanças sociais e culturais da época. A década foi marcada por avanços tecnológicos, globalização e uma crescente conscientização política. E a música, como sempre, serviu aí de espelho para essas transformações todas. Artistas usaram suas plataformas aí para abordar temas como desigualdade, Guerra Fria, direitos civis. E ao mesmo tempo, cara, a MTV, lançada em 1981, revolucionou a forma como a música era consumida, assim, transformando videoclipes em uma ferramenta essencial para o sucesso. A cena musical dos anos 80 foi um período de muita experimentação e muita reinvenção. A combinação desses estilos e gêneros não apenas moldou a música da época, né, mas também estabeleceu as bases para o que viria nas décadas seguintes. Não à toa que hoje estamos aqui falando sobre 5 discos que foram lançados há 45 anos atrás e não por coincidência, todos lançados no mês de fevereiro. Para ilustrar tudo isso que eu estou falando, cara, selecionei aqui 5 álbuns importantes lançados nesse mês, né, que não apenas vão marcar toda uma direção musical daquela época, mas também vão estabelecer um precedente na evolução da música popular. O primeiro disco que eu vou trazer, cara, é o Get Happy, do Elvis Costello. O quarto álbum do Elvis Costello, Get Happy, ele foi lançado em fevereiro de 80 e representou um momento decisivo em sua trajetória musical. Até então conhecido por seu estilo New Wave Punk, né, Costello surpreendeu fãs e críticos ao mergulhar em influências de soul, de R&B e rhythm and blues. Esse disco aqui tem 20 faixas compactas, né? O disco então mostra uma inquietação estilística que iria antecipar a versatilidade que definiria sua carreira nas décadas seguintes. Get Happy foi o primeiro álbum em que Costello e sua banda, The Attractions, né, exploraram de forma mais profunda as sonoridades de selos como a Stax e a Motown. O resultado de tudo isso, cara, foi uma mistura vibrante de soul, de funk, de pop, com arranjos que destacavam o piano, o órgão e até os metais. Essa mudança aí marcou um contraste com os trabalhos anteriores, mais centrados no punk e no new wave, como eu já falei, né? Faixas como Opportunity e King Horse exemplificam essa nova direção. Enquanto a primeira traz uma melodia mais contagiosa e letras mais introspectivas, né? A segunda combina ritmos acelerados com uma narrativa cheia de nuances. A complexidade mais lírica de Costello, já evidente em alguns álbuns anteriores, ganhou ainda mais profundidade, cara, abordando temas como amor, a traição e até a desilusão, assim. O disco, né, chegou em um momento de transição na carreira do Elvis, sabe? Após o sucesso de discos como My Arm Is True, de 77, até o The Years Model, de 78, o artista estava buscando expandir seus horizontes musicais, assim, sabe? O álbum foi gravado em um período intenso, com sessões que duraram aí apenas 2 semanas, cara, refletindo a energia e a urgência que tinham todas essas faixas que ele queria lançar, né? Apesar de não ter alcançado o mesmo sucesso comercial, né, imediato dos seus antecessores, Get Happy foi aclamado pela crítica.
O disco ainda consolida Costello como um artista aí disposto a correr risco e a desafiar as expectativas. E essa abordagem toda aí ainda o acompanharia ao longo de toda a sua carreira aí, com trabalhos posteriores aí, explorando gêneros como jazz, country e até a música clássica. O próximo disco que eu vou trazer, cara, para vocês é o Against the Wind do Bob Seger. E após alcançar o status de estrela nacional, né, com os aclamados álbuns Night Moves de 76 e o Strangers in Town de 78, Bob Seger ainda não estava satisfeito, cara. Ele estava querendo consolidar seu lugar no topo da música americana, sabe? E o Against the Wind, lançado em fevereiro de 80, foi a sua forma para chegar lá. O disco não apenas atingiu o sucesso comercial que ele almejava, né? Mas também mostrava assim, uma maturidade artística, sabe? Que diferenciou esse disco dos trabalhos anteriores. E um dos grandes trunfos de Against the Wind, cara, foi a colaboração entre a Silver Bullet Band, né? O grupo que acompanhou aí muito tempo Bob Seger, com a lendária Musical Showhouse Rhythm Section. Essa parceria toda aí trouxe uma riqueza sonora, cara, que evitou que o álbum fosse cair meio numa mesmice, assim. Essa mistura de rock, soul e country resulta em um som que era ao mesmo tempo familiar e também inovador. Faixas como Fire Lake e a faixa título Against the Wind, né, vão exemplificar bem isso que eu tô falando. Enquanto a primeira traz um ritmo contagiante e letras que vão explorar assim, a liberdade e a nostalgia, né, a segunda é uma balada introspectiva que se torna um dos hinos mais duradouros de Seger. A produção é impecável, cara, os arranjos cuidadosos ajudam ainda a criar um álbum coeso e até emocionalmente demais, assim. Against the Wind ainda destaca-se por suas letras que são bem profundamente pessoais, sabe? Mas que de uma maneira ou outra conseguiam falar de forma universal. Seger explorou temas como o passar do tempo, as escolhas da vida e a busca por significado aqui nesse disco. E essa abordagem mais autorreflexiva assim conecta com o público amplo, né? Ou conectou, enfim, com o público mais amplo, que se identificou com as histórias contadas nas canções. Já em The Long Goodbye, por exemplo, a Seger reflete sobre despedidas e mudanças, enquanto No Man's Land vai abordar aí a solidão e a busca por um lugar no mundo, né? Essas faixas mostram aí um artista em pleno domínio de toda a sua arte, capaz de transformar experiências pessoais em narrativas que vão tocar corações de milhões de pessoas. Cara, o disco foi um sucesso imediato, assim, alcançando o topo da Billboard 200 e rendendo a Seger aí o seu primeiro Grammy. O álbum vende milhões de cópias e consolida ele como uma das maiores figuras do rock americano. O terceiro disco que eu quero trazer aqui, cara, é o Argy Bargy, da banda Squeeze. É mesmo, cara, em meados da década de 80, o Squeeze já era um fenômeno consolidado lá na Inglaterra, né? Graças à sua habilidade que é combinar melodias cativantes e letras assim inteligentes e cheias de humor, sabe? No entanto, cara, o mercado americano ainda era um grande desafio para a banda. Esse disco lançado em 1980, o Argy Bargy, né, representa um dos pontos altos da carreira do grupo, né, e marca aí o auge do seu período pop e consolida também a dupla criativa Chris Difford e Glenn Tilbrook como uma das maiores e mais talentosas da música britânica. Argy Bargy é o terceiro álbum do Squeeze e mostrou assim uma evolução bem significativa aí em relação aos trabalhos anteriores, né? Enquanto os discos Squeeze de 78 e o Cool for Cats de 79 já iam demonstrando aí o grande potencial da banda, o Argy Bargy é o disco que faz com que o grupo encontre esse equilíbrio perfeito entre o pop acessível e a sofisticação musical. O álbum ainda vai trazer uma mistura de new wave, de power pop, influências do pub rock, né? Criando um som que era ao mesmo tempo moderno, mas enraizado na tradição britânica. Então você vai ouvir faixas como Pulling Muscles from the Shell e Another Nail in My Heart, destacando aí por suas melodias irresistíveis e letras que iriam misturar romantismo, ironia e observações sociais. E essa parceria entre o Chris Difford e o Glenn Tilbrook foi o coração do Squeeze, e o Argy Bargy mostrou a dupla aí no auge dessas criatividades. Assim. Difford trazia letras afiadas e cheias de personagens memoráveis, enquanto o Tilbrook, cara, ele era o cara que ia compor as melodias, né? Que ao mesmo tempo que eram sofisticadas, elas eram instantaneamente cativantes. Então, If I Didn't Love You e Vicky Verk exemplificam bem essa combinação toda. A primeira é uma balada emocional, que vai explorar o lado mais vulnerável do amor, enquanto que a segunda é uma música animada que retrata a vida de uma jovem mulher com humor e empatia. Essa química entre os dois foi fundamental para o sucesso do álbum. O Argy Bargy, cara, foi aclamado pela crítica tanto do Reino Unido quanto dos Estados Unidos, sabe? Ajudando a banda aí a ganhar reconhecimento internacional. Embora o sucesso comercial massivo lá nos Estados Unidos ainda não tivesse, assim, tão perto, né? Tá um pouco mais distante.
O álbum abriu portas para o Squeeze no mercado americano e foi consolidar assim a sua reputação como uma das bandas mais talentosas da cena New Wave. E o disco também marca o início de uma fase de experimentação para o grupo, que nos anos seguintes explorariam novos sons e novas abordagens, né, como East Side Story de 81, Sweets from a Stranger de 82. Só que, cara, o Yardbird permanece aí como um marco na carreira do Squeeze, representando o momento em que a banda atinge esse equilíbrio perfeito entre o pop e a sofisticação. Quarto disco, cara, é do Warren Zevon, chama-se Bad Luck Streak and Dancing School. Cara, o Warren Zevon sempre foi um artista meio difícil da gente categorizar assim, porque a sua música é uma mistura única que vai mexer com folk, com rock, vai ter muita coisa de elementos literários, né? E ele desafiava convenções e expectativas. Lançado em fevereiro de 80, o Bad Luck Streak in Dancing School confirma toda essa reputação aí, apresentando uma obra visceral, cara, provocativa, cheia de nuances. O título, por si só, já sugeria uma jornada através do lado mais sombrio e até bem-humorado do Zevon, né? Características que iriam definir bem a sua carreira. Bad Luck Streak in Dancing School é um álbum que equilibra o obscuro assim, e o cômico com muita maestria. Zevon é conhecido por suas letras afiadas, né, e narrativas complexas, explorando temas como amor, a perda, a redenção e até a autodestruição. Esse disco aqui reflete um período turbulento na vida do artista que foi marcado por problemas pessoais e uma luta constante contra seus demônios internos. Faixas aí como Bad Luck, Streak in Dancing School e Play It All Night Long mostram essa dualidade toda. Enquanto a primeira é uma balada mais introspectiva, né, que vai abordar a ideia do fracasso e resiliência, a segunda é uma sátira ácida sobre a cultura americana com um refrão que se tornou icônico, que fala Sweet Home Alabama, play that dead band songs. O álbum conta com colaborações bem legais, cara, incluindo membros da banda Fleetwood Mac, como Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, além do grande guitarrista Joe Walsh, né? Essas parcerias ainda trouxeram uma riqueza sonora para o disco que vai mesclar rock, country e até elementos clássicos. A faixa Ginny Needs a Shooter foi coescrita com Bruce Springsteen e mostra a admiração mútua entre os dois artistas. Já Empty Handed Heart traz a voz de Linda Ronstadt, adicionando uma camada emocional extra assim à música. Essas colaborações todas aí ajudaram a criar um álbum diversificado e cheio de personalidade. Bom, Bad Luck Streak in Dancing School chegou em um momento crucial. Esse disco chega num momento crucial da carreira dele, sabe? Após o sucesso dos discos Warren Zevon de 76 e Excitable Boy de 78, o artista enfrentou pressões comerciais e pessoais. Aí o disco vai refletir toda essa tensão em letras aí que vão oscilar entre o desespero e a ironia. Aliás, cara, é nesse disco aqui que você vai... Se você não conhece, cara, você vai encontrar a faixa A Certain Girl. Só ouvir essa música, depois você vai ouvir Mickey Mouse e a Gata Yoda do Made in Brasil, e aí você vai comentar aqui embaixo pra mim. Apesar de não ter alcançado sucesso comercial de seus antecessores, né, o álbum foi aclamado pela crítica que elogiou a profundidade, a originalidade disso tudo aí. E para ele representou uma tentativa de se reinventar, explorar novos caminhos, né? Algo que ele ficou tentando toda a sua carreira. E para finalizar, cara, eu quero trazer aqui a Orchestral Maneuvers in the Dark. Antes deles se tornarem conhecidos como os reis das baladas dançantes, graças a sucessos como If You Live, o Orchestral Maneuvers in the Dark, ou como a gente costuma chamar OMD, né? É sacona. Já demonstra sua veia experimental e ousada em um álbum de estreia, que foi lançado não por nada em fevereiro de 80. Intitulado simplesmente Orchestral Maneuvers in the Dark, o disco apresentou ao mundo uma dupla que não tinha medo de desafiar convenções e explorar novos territórios sonoros. Formado por Andy McCluskey e Paul Humphreys em Wirral, Inglaterra, o OMD surgiu como uma resposta ao punk e ao new wave, mas com uma abordagem únicas. Enquanto muitas bandas dessa época aí se apoiavam em guitarras e atitudes mais agressivas, né, o duo vai por outro caminho, cara, buscando sintetizadores, melodias eletrônicas e até uma estética um pouco mais cerebral, assim, sabe? Então, o álbum de estreia vai refletir muito dessa visão que eles tinham, com faixas como Electricity e Messages. O OMD mostrou que era possível criar, assim, música pop dançante sem abrir mão da experimentação. As letras, muitas vezes introspectivas e até poéticas, assim, abordavam temas como tecnologia, isolamento e conexão humana, antecipando questões que se tornariam centrais hoje na era digital, né? E o OMD, cara, foi profundamente influenciado pelo krautrock alemão, especialmente por bandas como Kraftwerk e o Neu!.
O uso de sintetizadores analógicos, sequenciadores e batidas mecânicas trouxe uma sonoridade futurista, assim, que contratava com o cenário musical que dominava aquela época, assim, né? Faixas como Almost e The Mercer Street Twins exemplificam toda essa mistura de influências. Enquanto essa primeira música vai ser mais melancólica e explorar essa ideia de quase conexões, né? A segunda é uma homenagem à estética industrial e também à aviação, temas recorrentes do trabalho do duo. Embora o álbum não tenha alcançado sim, um sucesso comercial imediato, né, ele foi aclamado pela crítica, cara, e ajudou a estabelecer aí o OMD como uma das bandas mais inovadoras da cena New Wave. A faixa Messages chegou a entrar nas paradas britânicas, dando ao duo aí seu primeiro vislumbre de fama. E o sucesso abriu caminho para outros trabalhos, né, como Architecture e Morality de 81, que aí sim iria consolidar o OMD como uma das principais forças da música eletrônica. No entanto, cara, foi com o álbum de estreia mesmo que foi plantada aquela sementinha de sua identidade única, assim, que mesclou pop, acessível e a experimentação audaciosa. E aí, cara, agora, conta pra mim, você conhecia todos esses discos aí? Ou ao menos ouviu alguma das músicas citadas aqui? Eu vou deixar o link de todos os discos no comentário fixado, né, para você buscar ouvir e também conhecer um pouco mais sobre eles, combinado? E se você gostou, deixa seu like. Então é isso, gente. Obrigado aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre 5 álbuns que completaram 45 anos em fevereiro, né, nesse ano de 2025, tá? Obrigado você que acompanhou. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!